Quinta-feira é a decisão do Vasco na vaga da Copa do Brasil, um jogo que vale aproximadamente 10 milhões de reais. E o professor, o nosso Fernando Diniz, está querendo mexer na zaga. E aí? Vamos falar sobre isso, mas antes, eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos direto para a notícia, só dizendo que eu sou o André Luiz, seja bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, tá entrando lá nosso programa Almoço do Gigante. Bem, uma notícia difícil, né, de você digerir ela, e não é uma crítica, né, porque o treinador tá lá treinando já há uma semana esses caras e ele vê o que é melhor, o que é pior. Mas parece que o Fernando Diniz está inclinado a começar o jogo com Hugo Moura e Robert Renan na zaga. O Cuesta, deixando claro, não pode jogar contra o Botafogo porque ele não foi inscrito a tempo. Ele é contratado depois que fechou as inscrições para os jogos das quartas de final. Ele, se o Vasco passar, ganhar do Botafogo, ele pode ser inscrito para as semifinais e finais. Né? As inscrições para semifinais são as últimas. Você inscreve para a semifinal, se você passar para a final, não pode inscrever mais ninguém. É aquele time que você inscreveu na semifinal. A última inscrição para a Copa do Brasil acontece antes das semifinais. Mas o Robert Renan, ele foi inscrito. Quem não foi inscrito foi o Cuesta. Então o Hugo Moura vai ter que jogar, ok. Aí a dúvida é entre o Lucas Freitas e o Robert Renan. Bem, diz que no treinamento o Robert Renan está arrebentando, cara. E o Diniz gosta do jogo do Renan, porque ele é um cara que dá uma saída de jogo melhor pela esquerda, ele é mais alto, ele é melhor no jogo aéreo, mas tem algumas coisas aí que a gente tem que colocar na balança. Primeiro, o Robert Renan é melhor que o Lucas Freitas. Ok, não vou discutir isso, eu acho que tecnicamente ele deve ser mesmo melhor que o Lucas Freitas, tomara que seja, né? Apesar que eu acho que o Lucas Freitas, que vem fazendo grandes partidas, um jogador que queimou a minha língua. Quando o Vasco contratou o Lucas Freitas, eu falei aqui que ele era pereba, que ele era ruim, que ele era baranga, porque eu me baseei nos jogos que eu vi do Juventude. Nunca gostei do Lucas Freitas, mas no Vasco ele surpreendeu. E aqui a gente não tem problema dizer que está errado. Eu quero ser feliz, não quero ficar gritando que eu tenho razão. Eu quero ser feliz, eu quero que o Vasco vença tudo, que o zagueiro seja maravilhoso. Que se dane, eu dei minha opinião foi ruim, eu estava errado. Ok, acontece de estar errado, né? Mas acertei um monte dos outros, acertei no Lloyd, acertei um monte deles aí, mas no Lucas Freitas eu realmente cometi esse engano. Os jogos que eu tinha visto dele, eu não gostei. Não gostei mesmo. Eu cheguei a ver ele jogar até de lateral esquerdo, também não gostei. Mas no Vasco ele vem fazendo grandes partidas como zagueiro pela esquerda. Eu achei até, e olha que eu gostava muito do Luiz Gustavo, e eu achei o Lucas Freitas merecidamente titular na frente do Luiz Gustavo. Eu acho que eram dois zagueiros que se equivalem, tanto o Lucas Freitas como o Luiz Gustavo, mas o Lucas Freitas um pouquinho mais à frente por ser mais experiente, por já ser um jogador profissional, o Luiz Gustavo ainda era menino. Enfim, eu acho que o Lucas Freitas é o cara hoje da zaga do Vasco, mas é porque o Hugo Moura é um cara improvisado. Mas o Robert Renan também é da profissão, é da posição também, e é o cara que vem contratado com status para brigar pela titularidade. Eu concordo. Mas eu, André Luiz, penso que é um jogo de decisão. Eu não mudaria a zaga agora. Eu não entraria com uma zaga de Hugo Moura e Robert Renan. Até porque o Robert Renan não vem jogando há algum tempo. Então, uma coisa é treino, né? Já dizia lá o famoso, né, do passado, que falava que treino é treino, jogo é jogo. Não lembro quem é que falava isso. Mas é uma grande verdade, cara. O cara tá performando bem no treino. Ok, legal. Mas você tem que oportunizar ele num jogo onde dê para oportunizar, não numa decisão. Acho que numa decisão, acho que é arriscado você tirar o Hugo Moura e o Lucas Freitas, tirar o Lucas Freitas ao lado do Hugo Moura. Porque além de você colocar um jogador que não está com ritmo de jogo, que é o Robert Renan, vai colocar um cara que não tem entrosamento com o Hugo Moura. Mal ou bem, o Lucas Freitas fez boas partidas ao lado do Hugo Moura. É uma zaga que não é tão confiável assim. Não é tão confiável assim, mas é a zaga que vem jogando. Então, se alguém falhar gravemente no jogo, precisar substituir, aí você vai arriscar o Robert Renan. Mas começar com o Robert Renan, eu não faria isso. Eu manteria Hugo Moura e Lucas Freitas para a decisão. No jogo do Ceará, no domingo, eu acho, né? Não sei se é sábado ou domingo, eu não vi a tabela, mas no jogo do Ceará, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana, Vasco Botafogo é quinta-feira. No jogo do final de semana, deve ser domingo, o Vasco pega o Ceará, o Hugo Moura está suspenso, não pode jogar. Aí, ok, vai estrear o Cuesta.
Carlos Cuesta vai estrear. Eu estrearia o Robert Renan. Eu entraria com a zaga Carlos Cuesta e Robert Renan e vamos ver o que vai dar. Ah, mas os dois estão sem ritmo. Mas aí vai ser um jogo contra o Ceará em São Januário, meu amigo. Pô, aí vamos ver qual é da zaga, qual é dos caras, porra. Já deu pra entrar. Tá bem fisicamente? Pode jogar? Pode, então vambora, bota os caras pra jogar. O Moura não vai jogar. Tu vai botar quem? O Lucas Oliveira? É horroroso? Bota o Carlos Cuesta. Começa com o Carlos Cuesta e começa com o Robert Renan. Vamos embora, vamos ver que vai dar isso aí. A gente vai até ter uma ideia do que essa zaga pode evoluir ou não. Porque logo depois tem o jogo do Flamengo. Então você tem que pensar já numa zaga mais estruturada, sem o improviso do Hugo Moura, né? O Hugo Moura tem jogando direitinho, vem, mas na zaga ele é fraco, ele é muito fraco na zaga. O Vasco está sofrendo bola aérea beça, né? E é porque o Hugo Moura é fraco. Ele não é esse jogador rebatedor de se colocar bem dentro da área, ele não se posiciona como zagueiro na área ainda. Não tem o caguete de zagueiro, tá ali quebrando galho. E a gente tem que agradecer ao Hugo Moura, porque tá fazendo boas partidas, mas não é um cara brilhante que pode pensar já em ser titular de uma zaga do Vasco. Nem do Vasco, nem de lugar nenhum. Ele é um bom volante, cara, que tá quebrando um galho como zagueiro. Aí sim, no jogo contra o Ceará, você avança o Hugo Moura pra frente, como volante que ele é, e tenta oportunizar ou o Barros ou o Tietchan, ver quem tá melhor para jogar. Mas no jogo contra o Botafogo, eu não faria isso. Eu manteria o Hugo Moura na zaga e Lucas Freitas. E você? Qual a sua opinião? Você já estrearia o Robert Renan ao lado do Hugo Moura ou você concorda comigo? Deixa o Lucas Freitas primeiro para a decisão do Botafogo e começa a oportunizar os novos contratados já a partir do jogo contra o Ceará. Decisão, não é hora de se mexer em estrutura defensiva. Eu penso assim. Eu acho que mal ou bem é a estrutura que vem jogando e a estrutura que jogou bem no primeiro jogo contra o Botafogo. Fez um bom jogo. Então, eu penso em deixar. Qual o pensamento de você? Comenta aí o que você acha disso. Diniz deve realmente mexer ou não deve mexer? A semana agora é decisiva. O treino de hoje e o de amanhã e o de quarta-feira vai definir a zaga titular para o jogo de quinta-feira, a decisão da Copa do Brasil lá no Engenhão, no Tapetinho. O Vasco vai encarar o Botafogo, precisando da vitória, como o Botafogo também. Empate, vai para os pênaltis. Eu sou mais vascaíno nessa decisão. E você? Comenta o que você acha. Na zaga, troca o Lucas Freitas pelo Robert Renan? E o Vasco? Vai para cima? Vai ganhar? Eu tô otimista. Acho que a gente vai ganhar essa vaga aí. Vamos para a semifinal da Copa do Brasil. Valeu? Grande abraço, fica com Deus. Mais tarde tem vídeo aqui no canal, o Resumo Gigante. Fui. Tchau.